Começa de novo. Se ele vai ser Senhor, uma dor da terra. Se eu coloquei apresentar aí com canchos, aí nada, eu sinto a sua bondade e a sua benignidade, a zelação, aleluia, uma cabana, aleluia, goia, aleluia, aleluia, goia, aleluia, sabe, goia, aleluia, aleluia, goia, aleluia, aleluia, goia, aleluia, amém. Beijo. Gugu, qual a sua música preferida da igreja? Tá bom, então pode cantar. Cadê a Eva? Aqui. E a... Toma, Eva, é delícia. Como você vai ficar mais esperta do que Deus? Do meu cimento bem tomado, por trabalho bem. Essas duas. Pode comer essas duas. Pronto, outra é pra você. Qualquer uma pode ser sua. Mas é de mal, né? É de maldade, né? Eu sou o Davi. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, mas podem me chamar de Fefe. Vocês podem estar achando estranho, mas isso é maternidade na real. E o programa de hoje vai ser muito especial. A nossa mãe, ela participa do programa. Vocês sabem quem é? É a Rafaela. Pode rodar o programa. Tchau. Tchau. Beijo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É muito gostoso a gente estar de volta, juntinho de vocês. Por favor, participem conosco, comentem aí no chat e se inscrevam no nosso Instagram, maternidadenareal.ipptv. E hoje nosso programa está mais que especial, cheio de surpresas, vocês vão ver. Quando a gente se torna mãe, eu acho que o provérbio que a gente mais reconhece e mais escuta é o de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Se a gente for pensar, antigamente, lá no século XV, a criança não era vista como nos dias de hoje. Ela era vista como um mini adulto, né? Ela já usava roupas de adulto, já era inserida no contexto de adulto. Demorou bastante tempo para a criança ter os deveres e os direitos que ela tem hoje e as pessoas entenderem também que a infância é um processo de crescimento, de maturidade para chegar no adulto que somos, né? Hoje, a gente sabe que a infância vai normalmente até os 12 anos, tem crianças que adiantam um pouquinho, tem crianças que atrasam um pouquinho, mas a gente reconhece a infância até os 12 anos de idade. E pensando e olhando na Bíblia, a gente vê como é importante esse processo de amadurecimento, esse processo diário de crescimento, né? Ao olhar para um bebê, a gente vê o crescimento todos os dias, né? Hoje você acorda, olha para o seu filho, amanhã ele já não está mais daquele jeito e é muito rápido esse crescimento. A partir dos 12 anos isso já muda, na juventude a gente vê que a gente não cresce mais, só muda a questão psicológica nos nossos dias. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje,
sobre as crianças. Esse nosso programa é especial para comemorar o Dia das Crianças. A gente vai trazer um pouquinho da alegria delas aqui e conversar sobre sobre essa alegria, né? Quando a gente pensa numa casa com criança, a gente pensa numa casa com alegria, com brincadeira, que é isso que a criança traz para dentro de uma casa. E aqui na nossa roda hoje estamos eu, Rafa, Pati e a Elza. Oi, Elza, tá ouvindo a gente? Oi, pessoal. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Estou aqui Elza. feliz. Olá, estou aqui feliz da vida, participando desse programa, né, em especial do Dia das Crianças, junto com vocês, mas de uma forma diferente. Que gostoso, que bom. E muito bom a gente hoje falar sobre as crianças, né? E esse lado delas, não tão focado em nós como mães, pais, mas mais nas crianças, né? E se a gente for olhar como a gente aprende com esses pequeninos, né? Quando são bebês e a gente vê aquela evolução de começa a rolar e depois senta sozinho, aquele processo de aprender a andar. E aí vai crescendo aquele momento que às vezes a gente tem de contar uma história. Quando eles vão começando a conhecer a palavra, e aquelas perguntas, né? Que surgem umas perguntas pra gente. Cabeludas. Ou cabeludas de um termo assim, que você, gente, não estava preparado para essa pergunta agora. Ou até perguntas, às vezes, sobre a palavra que você fala, nunca tinha refletido sobre isso. Aham. O quanto a gente aprende com eles, o quanto se a gente olhar para esse desenvolvimento deles, né? E toda essa fase da infância, como a Bíblia nos recomenda fazer, o quanto a gente pode ser adultos melhores, né? Exatamente. E é muito interessante, quando a gente começa a falar de criança, um contexto que envolva criança e o aprendizado, a gente automaticamente remete a criança vai aprender, ao menor e o mais velho sempre vai ensinar. Ou que esse ensinamento venha pelos pais, por mestres, por tutores, a gente tem automaticamente essa ligação, né? De que sempre vem o ensino do mais velho e o aprendizado, quem vai receber é o menor. Mas se nós pararmos para pensar e olhar e refletir o quanto uma criança nos ensina, a gente percebe que é uma via de duas mãos, né? Tanto ensinamos como aprendemos, como refletimos, como voltamos à essência, porque o adulto, a pessoa que está ensinando, seja os pais, o tutor ou o mestre, ele perdeu muito daquela sensibilidade, da pureza, né? E a criança, às vezes, observando a criança, a gente lembra, nossa, como ela é pura, como ela é sincera, a sinceridade nos traz ensinamento, né? E nos remete a ver as situações, as coisas com um olhar da criança, com um olhar mais até aprofundado do que o superficial que veríamos no dia a dia, né? Então, se você parar para pensar, uma criança pode te ensinar demais. E todo dia. E todo dia, constante. Isso é maravilhoso. Todo dia um pouquinho. A gente tem já um conceito formado, né? Isso. A criança não tem esse conceito e isso faz toda a diferença. Você vê que quando uma criança erra, ela pega aquele erro dela, transforma num aprendizado e vai para o dia seguinte com essa novidade. Lógico que, gente, que a criança erra, vai errar várias vezes, não é isso, né? Mas a maneira como ela aceita o erro é totalmente diferente da maneira como nós adultos aceitamos, a maneira como ela reage para corrigir o erro e para começar de novo é tão mais rápido, é tão mais ágil, é tão mais feliz, né? A gente tinha que voltar a ser um pouco de criança, né? Porque é tão lindo olhar para isso e ver essa beleza da pureza da criança, como a Paty falou, né? Ela retorna o dia seguinte com uma alegria que a gente, quando erra, carrega uma amargura, né? A gente precisava aprender a ter essa alegria diária, todo esse momento que a criança vive e traz, na brincadeira como ela aprende, no dia a dia. A gente tinha que aprender conversando com o outro. Às vezes a gente conversa com o outro e não quer nem ouvir. Hoje a gente vê o que está acontecendo no nosso mundo, né?
todo mundo já tem um conceito formado, ninguém pode opinar no meu. Eu sou perfeito, eu não erro. E a criança não é assim, né? Podia ser tão diferente. E tem um ponto deles que às vezes a gente até acha meio chato, que é ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Às vezes a gente, né, fala alguma coisa e eles perguntam por quê. No fundo, às vezes a gente nem sabe mais a resposta, porque eu estou formatada com aquilo que veio da minha criação, ou veio das minhas outras influências. E às vezes a gente acaba se comportando assim com o mundo também. A gente Exato. sempre assim perguntar, mas por que estão fazendo dessa maneira, né? É bem isso. Pessoal, eu trabalhei muitos anos com criança, né? Vocês sabem disso, isso sempre foi um privilégio para mim, né? Na verdade, um privilégio e um desafio, né? Porque eu, como professora de educação infantil, eu tinha aquela missão de ensinar a criança, né? De trazer experiências ali que desenvolvessem ela cognitivamente, fisicamente. Mas a minha primeira dificuldade era que eu não era a mamãe. Né? E isso ficava bem claro no nosso primeiro contato ali, né? Nos primeiros dias de aula. Eu não era a mamãe, eu não era um amiguinho com o qual ela gostaria de brincar, só que eu era responsável por ela naquele momento. Né? Eu era o adulto que ia atender as necessidades dela. Então, eu gosto de lembrar que quando os nossos filhos chegam, é como esse primeiro dia na escola. O relacionamento não existe. Por mais que a gente, como mãe, já os ame, já os entenda como filhos, o relacionamento com eles ainda está começando a ser criado. Então, a gente, como mãe cristã, a gente precisa lidar com essa fase da chegada do filho e investir, né, nesse relacionamento. E lembrar que relacionamento é uma construção. Então, o que eu fazia lá na escola? A primeira coisa era o acolhimento, né? É fazer com que o aluno entendesse que ele pertencia àquele grupo, trazer pertencimento a ele, porque isso fazia com que ele confiasse em mim, como adulto responsável por ele. Depois, eu usava as coisas concretas, os brinquedos, né, da escola, o que eu tinha ali na mão, né, para trazer o quê? Essa conversa, esse primeiro acesso a ele. E depois disso, eu usava as coisas que eram do interesse dessa criança, as brincadeiras, as histórias, e eu ia me tornando esse amigo. Só que eu, como professora, eu tinha um objetivo, a aprendizagem dele, o conhecimento dele, né? Eu conseguisse ensinar e aquilo entrasse, né, na mente da criança, né, nos seus pensamentos, nas suas habilidades, enfim, que aquilo mudasse o comportamento dele. E eu lembro muito bem quando eu pensei em fazer com eles uma coleção, né? O objetivo daquele semestre era fazer uma coleção. E eu pensando, tendo a intenção, né, de influenciar meus alunos com a palavra de Deus, né? A gente fez uma coleção de sementes. E foi muito legal, porque eles passaram a comer mais frutas em casa, eles traziam as sementes, né, para a sala de aula, e a gente foi separando as sementes ali, né, por tamanho, a qual era maior, qual era menor, pelo formato, por cor, né? Eles ordenavam, eles agrupavam. Então aquela coleção era rica, era viva, me dava assim vários ganchos para interagir com eles, né? Depois até mesmo para a gente lembrar que fruta, como é essa semente, é de qual fruta, o sabor e tal. Então aquilo rendia conversa em sala de aula. Para eles era uma brincadeira, para mim era o jeito, era o acesso, né, que eu tinha a eles, porque eles eram alunos muito, muito novos, né, eles eram pequenos. E aí, nesse momento, né, que eles estavam vivenciando tudo aquilo, assim, inteirados daquilo, aquele relacionamento que tinha sido criado ali, tanto com as sementes como com o grupo, eu entendia que aquele momento era a hora de eu ensinar. E naquele momento, né, eu falava para eles do Criador,
eu trazia à memória deles quem havia feito aquelas frutas, cada semente naquele formato, né? Eu falava do poder de Deus, do amor, da graça, do perdão, do Filho de Deus, de Jesus. E era muito legal, né? Pena que a gente não tem um tempo aqui, né, para contar as respostas que eles davam quando eu fazia perguntas acerca daquilo que estava acontecendo, né? Mas por que eu contei essa experiência? Para trazer essa ideia para a gente. Lembra, eu falei que relacionamento é uma construção, mas nós temos que olhar as nossas crianças, não só os nossos filhos, as nossas crianças. Nós precisamos ter um relacionamento intencional com eles, uma oportunidade de influenciar, uma oportunidade não só de trazer informação, mas de formar. Lembra lá de Deuteronômio 6, que fala inculcar nos nossos filhos, assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, eu acho que é esse nosso ponto. Me falou muito alto como professor e como mãe. Usar tudo que nós temos ao redor, né? E ir transformando aquilo e levando as crianças a refletir sobre a criação, sobre o Deus Criador. Fantástico. Muito bom. Estou sem palavras. Também. Como que a gente aprende com a Elza? Imagina vocês aí do outro lado. E esse É abençoador, né? do ser intencional, ele é muito importante, né? Porque recentemente eu ouvi uma reflexão sobre o que o mundo fala da gente ter tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Mas, indo no que a Elza falou de ter a intenção de construir esse relacionamento, o tempo de qualidade ele é um tempo que eu determino na minha agenda, né? E os nossos filhos, eles não têm os questionamentos, as dúvidas, os anseios, as necessidades naquele momento que eu separei. Então, é importante a gente ter um tempo de qualidade, mas eu entendo que os nossos filhos, as crianças, eles precisam de tempo. Então, se eu não estou brincando porque eu tenho que resolver alguma coisa em casa, eu tenho que trabalhar, ele está ali do lado, ele vai perguntar, ele está nos observando, a gente vai rir, a gente vai brincar, ele vai mexer com um pote aqui da cozinha enquanto eu lavo a louça, ou ele vai fazer o dever de casa enquanto eu trabalho. Mas para a gente tem que ter um tempo de qualidade, mas eu acho que a gente tem que ser intencional o tempo inteiro, ainda quando eu estiver fazendo uma outra atividade, porque as necessidades acontecem, as falas, as deixas que eles dão do que eles estão pensando, do que eles estão sentindo, acontecem em qualquer momento, não é só no momento que eu reservei, né, é o momento da brincadeira. É o tempo inteiro. Então, ainda que eu esteja em outra atividade, a gente tem que estar com essa intencionalidade de prestar atenção, né? Isso se chama viver. Exato. É viver continuamente, porque aquilo que a Rafa falou na prática é assim, você não vai falar para seu filho, desliga aí que eu tenho que trabalhar, agora seu tempo acabou, desliga. Até hoje eu não achei nenhum botão que desligava, enquanto eu mais precisei, quando eles estavam elétricos. Mas é a continuidade, é o passo a passo da vida, é o ciclo, né? É o que vai acontecendo dia a dia, momento a momento. E a qualidade, como a Rafa falou, é essencial. Porque não adianta você ir lá, tá reservado seu tempo, começou. Vou olhar para sua casa, vai olhar para mim, o que vai acontecer? Essa dúvida, mamãe. Trouxe suas dúvidas no papel, minha criança de 2 anos, 1 ano e meio. Ninguém faz isso, não tem como, né? Você tem para montar esse quebra-cabeça aqui. Tá acabando, parece aqueles jogos de competição. E assim, outra coisa também que é muito importante é você marcar na criança aqueles momentos de comunhão, de interação, que é aquilo que ela vai levar para o resto da vida e vai passar para os filhos dela e vai relacionar com outras crianças que ela tiver o contato, como um professor de escola dominical, como um professor numa escola secular, por exemplo, ou um pediatra. É um relacionamento que ela vai ter com outras crianças. Ela vai levar isso para o resto da vida dela. E uma coisa que você já sabe, mas eu vou te lembrar. Não troque presença por presente, por coisas materiais. Não tem como substituir isso, né? Todo mundo já sabe, já é falado, refalado, já batidão, né? Mas eu só vou lembrar aqui que há 1 minuto do seu tempo, do seu olhar, porque é a questão também do olhar que eu estou levantando, é porque é o seguinte, você já tentou conversar com alguém que não olha para você? Ou alguém que fica assim, além de não olhar para você, fica assim,
Tá. Tá. Gente, é a coisa mais para baixo de zero possível que eu posso imaginar, porque ali a pessoa está demonstrando que você nem existe, que você não tem troca, não há uma via de duas mãos, como eu disse lá atrás, que você é inferior, não é necessário e excluído, uma rejeição. Isso é uma demonstração de rejeição. Agora, a gente fazer isso com uma pequena criança, que tudo que ela queria é que você olhasse para ela, ouvisse ela com qualidade de tempo, nem que seja 1 minuto, 2, escovando o dente, pondo para deitar, depois você segue sua vida. Faz toda a diferença, né? O marcar. E agora, pensando em tudo isso que eu falei, só me vem uma palavra na mente, que é o amor. Porque se não tiver amor, nada vai valer a pena, nada vai valer. Não vai ter sentido, né? Até porque nós temos e cremos um Deus que é o amor. Então, se você não demonstra para um ser tão pequeno que está em fase de desenvolvimento, onde momentos cruciais da vida dele o tornarão um adulto consciente, melhor, ou uma pessoa totalmente deprimida, fracassada, isolada, é o amor que vai fazer com que tudo corra bem e siga da melhor forma possível e possamos conduzir esse momento da melhor forma possível. É a única palavra que vem à minha mente agora, é o amor, e principalmente o amor de Deus, porque quando a gente pensa como filhos de Deus, como crianças de Deus, porque ele vai ter esse cuidado eterno, né, de como ele cuida de nós, como cuidamos das crianças, é um cuidado sobrenatural. E lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Por que lá não explica a maneira como que ele amou o mundo? Como ele me amou, como ele te amou, como ele te ama. Não tem explicação. É um amor não tem infundado, não tem como você explicar, buscar a raiz dele, né? Ou mostrar o início e o fim dele. É atemporal, né? E esse amor é o que nos sustenta e é o que nos permite errarmos, levantarmos e continuarmos amando os nossos filhos, tentando buscar o melhor para eles e para as crianças que nós nos relacionamos também, porque eu tenho os meus filhos, mas lá na EBD eu tenho uma chance tão grande de amar tanta criança, e eu gosto demais, porque quando eu estou na escala, eu sou professora, quando eu não estou na escala, eu sou o que eles quiserem que eu seja, auxiliar, quem faz a chamada, quem faz a contagem de crianças. Então eu tenho a oportunidade de me relacionar com mais crianças possíveis ali. Isso para mim não tem preço, não tem como pagar. É demais, é verdade. E antes de falar uma coisa que eu queria pegar um gancho do que você falou, né? Da questão da troca. E quando a gente não tem a troca com a criança, a gente não ensina a criança também a ter troca com outra pessoa. Exato, limita a criança. Nós somos a referência delas, né? Assim, o primeiro relacionamento que eles têm é com a gente. E às vezes a gente não dá a intencionalidade que precisa naquele momento e seu filho não sabe se relacionar porque você não se relaciona direito. Aí depois a gente vai atrás do psicólogo, né? Não dá atenção a ninguém. Ninguém entende nada, o psicólogo entra no jogo. Exatamente. E voltando um pouco no ponto do amor, né? Que você falou que Deus é amor e tudo mais, eu acho que quando a gente passa a ter filho, óbvio que tem inúmeras maneiras da gente reconhecer esse amor de Deus, a gente passa a entender um pouco melhor o amor descrito lá em 1 Coríntios, né? E eu queria até ler aqui os versículos de 4 a 8. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Né? Eu acho que quando a gente passa a ter filhos, a gente consegue entender um pouquinho mais do que esse amor. Porque quando a gente ouve quando a gente ouve o amor, tem o amor que você sente pelos seus pais, né? Que é um amor gigante. E aí a gente tem um amor pelo marido, né? E aí vem o amor pelo filho. E vou falar por mim, né? Quando eu tive filho, eu consegui olhar para mim e ver como eu amava errado meu marido, né?
Por que que quando o meu filho errava, em 5 minutos a gente resolvia, conversava e estava tudo bem e passou? Por que que quando meu marido eu fico birrenta, fecho a cara, Cresce uma e tromba. acho que você precisa me pedir desculpa, né? É. Então, a gente começa a entender o amor que Deus tem por nós, que é esse, porque Deus não faz essa birra com a gente nunca, Não né? espera nada em troca, né? Não. Não, é incondicional. Exato. Ele não te devolve nada. Exatamente. E aí, a gente está falando aqui, a gente ama realmente os nossos filhos. Mas lá em Tito, se a gente continuar falando um pouco do que fala de amor na Bíblia e tudo mais, lá em Tito 2, nos versículos 3 e 4, diz assim: do mesmo modo, quanto as mulheres idosas, tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos. Eu lia esse versículo e nunca entendia. Como é que você precisa ensinar uma mãe a amar um filho, né? Já que eu vivi num lar onde a gente não tinha esse problema, né? E é sempre uma dúvida para mim. E aí eu queria pedir para Elza, fala pra gente o que você entende, explica um pouco melhor pra gente esse amor. Essa pergunta aí é de prova, né, Liz? É pergunta de prova. Podia montar um quadro. Podia montar um quadro novo. A Elza explica. Meu Deus. Eu acho que a Elza complica, na verdade, mas vamos lá. A gente tem o manual, né? Gente, a ideia dessa mulher, né, o fato de a gente ter vivido mais, a gente acaba tendo mais experiência, você conhece a história mais do meio pro final, né? E aqui ele fala da mulher recém-casada, da mulher que está iniciando esse processo, né? Mas não é nenhuma questão de idade. Eu vejo aqui como, lógico, você tem que ser mais velha, mas envolve a maturidade espiritual, né? O seu tempo de andar com Deus, o tempo que você tem gasto, o tempo de experiência que você tem tido em torno da palavra de Deus. Eu acho que é esse o ponto aqui. E esse chamado é para instruir a mulher mais nova, né? A instrução aqui é um discipulado, é você ajudar ela a caminhar no casamento, porque você sabe tudo? Não. Porque você aprendeu, você já iniciou o casamento um tempo atrás, já iniciou a criação de filhos com o Senhor, por isso que você aprendeu. E o que mais a gente aprende é que casamento não é do nosso... Não é um trono onde eu sento e as coisas giram em torno de... Né? Na verdade, é instruir essa mulher jovem, na feminilidade verdadeira, na feminilidade bíblica, né? Que é a única coisa que vai capacitar ela a cumprir esse chamado que o próprio Deus deu a ela. E nessa instrução, tudo bem, tá valendo ensinar receita, ensinar como limpar alguma coisa, tirar mancha, mas o objetivo aqui é você ensinar a sã doutrina, né? Porque Romanos 12 fala para a gente não se conformar com esse século, mas para se transformar pela ação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aquela coisa de você deixar de viver de um jeito e viver de outro. Deixar de viver do seu jeito e viver do jeito que Deus nos ensina a viver, em torno da palavra dele, vivendo desse amor muito diferente do que a gente tem, como a Lise falou, no começo a gente acha que ama o marido, né? Mas a gente vai vendo que tem esse amor ao marido parece que tem condição, e Deus vai ensinar a gente a amar a condição, como ele nos ama, né? E o filho vem num grau 2 para a gente aprender desse amor, porque o filho envolve também uma dedicação gigante, né? E aí essa a importância da gente ensinar a mulher recém-casada, a mãe de filhos novos, porque nós comentamos no programa a questão da agenda, ok?
que a gente tenha uma agenda, ok, que o filho esteja dentro da agenda, mas criação de filhos não é uma agenda. Criação de filhos é andando, é acordando, é deitando, é como vocês falaram, não tem botão de liga e desliga. E aí como que a gente consegue, né, essa capacidade de ganhar o ouvido dos filhos? Andando junto, vivendo junto. E eu queria também aqui trazer esse pensamento para nós, que essa mulher mais nova, ela precisa aprender que a história dela faz parte da história de Deus. Né? Deus está contando a história da redenção através da vida dela, através do cuidado dela, do amor dela ao marido, aos filhos. Porque caso pessoas cristãs não vivam, né, nessa condição de amar a Deus e amar o próximo, nessa condição de ser bondosa, como mãe, como esposa. E o que é ser bondosa? É você investir o seu melhor, o tempo todo, na vida do outro. Lembra para Deus e ao próximo. Então, é essa a ideia. E o resultado disso, a coisa mais maravilhosa aqui da gente, né? Porque o evangelho é eroso. Quando você instrui alguém com a sã doutrina, né, a palavra de Deus, ela tem poder. O que Cristo fez na cruz é radical para trazer transformação. E eu do 1 Pedro 3:4, que fala que essa obra da cruz faz com que a mulher, né, tenha um espírito manso e tranquilo, tão diferente das mães novas, né? Tão assoberbadas, tão angustiadas, Tão plenas, tão cheias né? de culpa, né? Parece que não tem aonde reclinar a cabeça, mas tem. E isso, esse grande valor desse espírito manso e tranquilo, né? É diante de Deus, porque Deus usa isso. Então, a ideia, né, dessa instrução ainda e só é o Evangelho. Amém. Amém, gente. E o nosso... Obrigada, Elza. Que bênção que a gente poder ter esse descanso, né? Ter onde reclinar a cabeça, porque é bem isso mesmo, né? E é o que faz toda a diferença, né, Liz? No final. Na hora ali do caos, do dia a dia, a gente às vezes esquece que a gente pode reclinar a cabeça. Tem onde reclinar. Que a gente tem onde e que pode. Oi, Elza. Mais uma coisa, né? Lembrando, Deus nos deu a atribuição de ser influenciadoras. E nós precisamos influenciar as mulheres mais novas. Nós precisamos passar o legado, o bastão. O Evangelho precisa continuar. E a Elza falando isso, que nós precisamos influenciar outras mulheres, eu pensei em vocês duas, né? E na Sussu, a Elza, eu que ainda não tenho uma menina, quem sabe Deus vai me dar, mas... Nos legados. Mas que responsabilidade, né? Muito a gente grande. Passar essa feminilidade cristã para as nossas filhas, né? Genuína, né? Ao nosso lado, genuína, verdadeira, né? Como a gente, através do nosso exemplo diário, pode trazer essa bênção para a vida dos nossos filhos, né? É privilégio mesmo que Deus dá pra gente e essa responsabilidade, né? Como ele é ousado e confiar em nós, né? Porque Deus, ele é bom demais, né? Se a gente for olhar pra gente, ele confiar as heranças deles nas nossas mãos, né? E, gente, a gente tá aqui, a gente tá no estúdio, tudo tranquilo, muito quietinho. Uma relativa paz. Mas não tem como fazer um programa de Dia das Crianças sem crianças. Então, o nosso programa daqui a pouco, a gente continua com muita criança e muita alegria. Vamos lá? Bom dia, crianças! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vamos orar para agradecer por mais esse domingo? Vamos orar? Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por esse coração. Amém. Amém. Muito obrigado por esse
dia e pela aula que nós vamos ter agora. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Que música nós vamos cantar? Então vamos lá, você vai tocar? Então vamos lá. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Muito bem! Quem aí gosta de cantar? Quem aí gosta de louvar a Deus? Vamos ver a nossa aula de hoje, crianças? Oi, pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Hoje eu estou aqui, ó, com o Beni e logo mais vocês vão conhecer a Lorena. Eu queria contar para vocês que quando eu ainda dava aula, na sala dos professores tinha um quadro que me chamava muita atenção. Nele estava escrito assim, que a sabedoria não se encontrava no topo da montanha de um curso de pós-graduação, e sim no montinho de areia, na escola de educação infantil. Essa frase era de um autor chamado Robert Furro. Eu gostei tanto disso quando eu li pela primeira vez, que eu fui pesquisar e eu achei outras versões dessa frase. Umas diziam assim, tudo que hoje eu preciso realmente saber sobre como viver, ou o que fazer, ou como eu preciso ser, eu aprendi no jardim de infância. E de uma forma mais resumida, você quer isso? E de uma forma mais resumida, essa frase dizia assim, tudo que realmente vale a pena saber, eu aprendi no jardim de infância. E eu, né, gente, como professora de educação infantil, eu achava que era muito importante o ensino infantil, porque é uma idade onde eles estão se desenvolvendo fisicamente, cognitivamente. Eu não conhecia o Evangelho nessa época, mas quando eu conheci, eu achei que essa frase, na verdade, ela parafraseava Provérbios 22:6, onde fala, ensina a criança o caminho que deve andar, né? E mais que isso, Deuteronômio 6, 5 e 6 fala sobre a gente amar a Deus. E pelo fato de a gente amar a Deus, a gente deve inculcar, né? No andar, no caminhar, no deitar, no levantar, a palavra de Deus nas nossas crianças. E aí essa frase fez total sentido para mim, mais que a necessidade da gente entender que os nossos filhos estão desenvolvendo espiritualmente também, né? Que o mundo que a gente vive não é neutro. Então a gente ser intencional, a gente aproveitar essa oportunidade que eles estão andando com a gente, dormindo na nossa casa, acordando na nossa casa todos os dias, para inculcar a palavra de Deus. Eu sei agora, como vó, que esse tempo passa muito rápido, mas eu e você sabemos que esse ensino na infância, o ensino da palavra de Deus, é um ensino que tem uma duração eterna. Então, aproveitem esse tempo, gastem tempo brincando com os seus filhos, porque brincar é o jeito deles aprenderem. Aproveitem esse tempo. E agora eu vou dar uma dica para vocês de como ser intencional quando vocês brincarem com seus filhos. Então, Beni, vamos falar tchau aqui? Tchau, pessoal! Um beijo! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! O Adão e Eva pegaram antes. Aí
brincadeira no mundo. Aí a gente não é mais boazinha. Aí a gente nasceu com... A gente já nasceu com pecado no coraçãozinho. Isso mesmo. E como que faz agora com esse pecado no nosso coraçãozinho? Que a gente ficou egoísta, que é Tem tudo que pra... obedecer. A gente precisa de quem? Quem que tira nosso pecado? O Jesus. Isso. E depois que a gente aprende a amar Jesus... Não é qualquer coisa. Não. É a única coisa. Não é o armário, não é a gente. Isso. Ele é a única coisa que cura o nosso pecado, que lava nosso coração. Vovó, sabia que eu caí no meio do ensaio? Foi? Ensaio do que estava Quando tendo? a Ellen parou, eu caí. Sou o Samuel, gosto de brincar de Lego. Eu tenho 5 anos, gosto de ir pra igreja. Sou corintiana. Sou corintiana. Tchau! Sou Sofia, eu tenho 8 anos. Eu gosto de brincar no escorrega e eu gosto de brincar de esconde-esconde. Eu gosto de brincar de cabeleireiro com as minhas bonecas. Eu gosto que eu tenho tempo de brincar e não preciso fazer reunião toda hora. Você vai cair aí, viu? Presta atenção. Quem? O peixe engoliu o Jonas? Não acredito. Por quê? O que aconteceu que o peixe engoliu o Jonas? Conta aqui pra mim, Marujo. Você jogou ele no mar porque ele estava desobedecendo a Deus? Sim. E aí? Cuspiu ele na praia. O peixe cuspiu ele na praia? Não acredito. Ah lá, a praia. A praia. Você vai cair daí. Pessoal, vocês gostaram do programa? Hoje o programa foi muito diferente, não é? A gente teve a participação das crianças, a gente viu como é bom e é gostoso a gente aprender junto, a gente tá junto. Hoje aqui, ó, sem maquiagem, com o cabelo que eu fico em casa, é assim que eles nos conhecem, é assim no nosso dia a dia. E é muito bom e muito gostoso a gente poder brincar e aprender junto com as crianças. Espero que vocês tenham gostado e que hoje tenha sido um pouco mais divertido. Na verdade foi, né? Bem mais divertido do que os outros programas. Pessoal, um beijo pra vocês. No Egito escravo foi, sim, assim, ó. No Egito escravo foi do faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, assim, ó. Moisés foi a Faraó e me disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto a ti, Jesus, Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto a ti, Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, assim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou defraudar, Deus enviou seus pais e nos libertou. Deus enviou defraudar, Deus enviou seus pais e nos libertou. Tchau. Que pena que o programa acabou. Eu só queria te dizer que é um belo lugar para a graça de Deus na nossa infância. Olá! É um belo lugar